Bolacha recheada foi minha matemática na infância e na adolescência. Passava tarde comendo bolacha recheada e havia uma espécie de cálculo para não despedaçar a bolacha e tu abria ela de uma forma quase precisa para depois raspar com os dentes o recheio. Eu me sentia um especialista em bolachinha recheada. Conhecia todas. Eu dividia bolachinha recheada com a minha primeira namorada. O primeiro beijo meu foi com o recheio da bolacha recheada. Eu me tornei homem, mesmo de verdade, quando eu me separei dessa namorada e nunca mais comi bolacha recheada. A vida eu acho que perdeu o recheio. Também, um adulto comendo bolacha recheada não é uma boa imagem para os filhos. Perde respeito. A inocência não se envergonha de nada. Grande Rousseau. Quando a gente não sabe o que está fazendo e a gente não pensa que está fazendo aquilo, tudo é mágico. Depois, só vem a culpa. Bem-vindo à máquina! Que mundo é este? Eu estava numa festa, tudo bem, uma balada sertaneja. Roda de amigos, fui calibrar a bebida tomando do copo de um amigo. Aquele copo estava batizado. Meu Deus, o mundo ponteou. Eu tive 20 minutos para sair daquele lugar e passei muito mal. Cheguei a desmaiar. Eu não sei qual é a grande piada de te passar de Boa Noite Cinderela. Tipo, para um amigo. Tu não pode nem mais confiar no amigo. Só para ele ficar rindo depois. Tu ficar totalmente estragado. Que mundo é este? Máquina, por favor, me traga um remédio tarja preta. Mas José Roberto Heredia estava onde? Numa balada sertaneja, tinha acabado de dar um copo. Aí vim pra cá. Que mundo. Mas ter sobriedade de pessoa, tu não ia estar numa balada sertaneja. Não ia. Não tem como. Pela balada, mas pela música também, né? Não. Mas tu gosta de Jorge Mateus? Não. Quando o sol chegar... Não. Nada disso. Não, eu evitaria por causa da música. Assim. Cineasta, escritor, roteirista, santista roxo, 51 anos, pai de um filho, formado em letras, jornalismo cronista, o inventor, né? Na verdade, tu é um inventor, tu adora fazer paródias, tu adora, tu tem um humor contido dentro da literatura. Eu acho que tu é um dos escritores mais particulares, mais originais que temos. Mas tu não sofre de mania de grandeza. Devo sofrer, né? Porque... Tu reclama da crítica, tu reclama que não recebeu prêmio, tu reclama que tu não é chamado para algum festival. Internamente sim, né? Mas eu seguro bem. A crítica eu acho horrível. Quando vem uma negativa, eu penso sempre em atropelar o cara, tal. Quando me chamam para um festival, uma Bienal, eu penso, por que esse cara que fez esse livrinho de nada e não eu?
Mas eu fico quieto, né? Mas eu penso. Tu pensa, tu fala pra tua mulher, por exemplo, tem algum poço que recebe todos teus barquinhos de papel? A Rita tem que escutar, às vezes, coitada. E a Rita aceita ficar... E me dá toda a razão, o que é melhor. Né? É verdade. Bom, eu estou aqui nesse trailer para convidá-los a assistir o longa-metragem Como Fazer um Filme de Amor. Trata-se de uma obra que tenta revelar a estrutura do filme romântico através do uso metalinguístico de clichês da narrativa romanesca. Segundo Michel Foucault... Para! Como assim? Não é assim que se faz um trailer. Isso tá chatíssimo. Ah, é? Então faz você. Faço mesmo. E a primeira coisa é colocar o letreiro do filme. Um trailer tem que mostrar um grande elenco. Por exemplo, Cássio Gabus Mendes. Ei, você tem algum nome? Denise Fraga. Meu nome é Laura. E Marisa Hort. Não dá pra ir mais rápido! Depois pode entrar um romântico clipe numa praia deserta, que é uma coisa que as mulheres gostam. Ai. E aí vem uma cena de sexo, que é uma coisa que os homens dizem que gostam. Também temos que mostrar uma vilã bem perversa, daquelas que usam roupas extravagantes, de muito mau gosto mesmo. Isso é o que você pensa. José Roberto Toledo, tenha gentileza, a façanha de puxar a alavanca. Ainda vem. Aí é aventura. Nem girou. Tu não vai falar de aventura, vai falar da leitura de Machado de Assis, que deve ser teu ídolo. Ponto. Aí. O que tu fez de aventura na tua vida que possa citar ou mencionar? Tu já deve ter ido em vários eventos literários no exterior. Algo que tenha puxado o teu desconforto, já que tu tem uma rotina muito precisa. Deixa eu ver. Não, mas de risco de vida, assim, a coisa mais terrível foi engolir um palito no sanduíche. Só isso? Foi a grande aventura da minha vida, que eu quase morri, porque perfurou, brará. Mas eu acredito muito Aonde nisso. que sanduíche? É um sanduíche que minha vizinha fez, tal. Não foi uma tentativa de assassinato. Não foi? A vizinha? Foi uma gentileza. Eu nunca recebi nada da minha vizinha. Sequer comi minha vizinha. Eu também não. Mesmo ela tentando te oferecer sanduíche? Ela tinha pretensão? 70 anos, acho que não. Acho que foi só gentileza. Tu acha que uma mulher de 70 anos não pensa em sexo? É isso que tu tá falando, Toledo? Acho que comigo não. Não. Tu pensa que 70 anos morreu o sexo pra pessoa? Espero que não, porque em breve eu tô lá. Mas acho que no caso era mais um gesto maternal e tal. Mas eu acredito na aventurinha, sabe, assim... A aventura, emoção, não precisa pular de paraquedas, sem paraquedas, paraglider, asa delta. Acho isso meio coisa do romantismo, assim, sabe? Que a vida tem que ter coisas fantásticas. Não precisa disso, né? Tu não tem medo de não ser aceito? Acho que não. Porque, assim, escritor é tão... Já é uma profissão não muito aceita, né? Quer dizer, mas tu teve sucesso, por exemplo, tu começou com um grande sucesso que foi Chalaça. Foi um baita sucesso. Entrou na lista dos mais vendidos. 10 semanas, 2 na frente do Paulo Coelho. E é incrível, porque tu trouxe à tona um personagem secundário até aquele momento. E te confundiu também como um romancista histórico. Tu sofreu isso também? Sofri não, eu não acho nada terrível. Sim, mas todo mundo esperava que tu fosse seguir esse filão e não seguiu. Não, um pouco sim, mas... Não seguiu. Que outra... O Terra Papagaio, que veio depois, uns 3 anos depois, mas também é histórico. Contando com a tua ficção muito mais ampla, não. Quem costuma fazer romance histórico, faz romance histórico, fica no romance histórico. Tu teve... Infidelidades. Muitas infidelidades. E tu começou muito bem na literatura. E depois tu fez um projeto autoral. Ou seja, tu saiu daquilo que poderia render muito sucesso e muita grana. Tu não sentiu... Será, cara, que eu errei assim, então? Não, Acho que errou sim. Se tu quer dinheiro, errou, né? Não, você vai fazendo o que tem vontade, né? Porque...
Sucesso, você não sabe muito quando vem. Acho que seria bobagem tentar investir em romance histórico. Tu acha que o Chalaça foi um erro inspirado? Não, foi uma sorte. Acho que é a sorte. Você ter sucesso ou não. Claro, pode ter um pouco de talento e tal, mas depende muito de sorte. Por exemplo, se na semana que eu lancei o Chalaça, o Saramago tivesse lançado um livro, eu não teria sido capa da Ilustrada, não teria saído na Veja. E aí não teria acontecido o livro, né? Em vez de 60 mil, que a imprensa... Naquele tempo, sim. Hoje, acho que não tanto. Hoje, acho que você pode sair na capa de um caderno cultural e não vender nada. Não vender nada. Como tu faz hoje, sabendo que as mídias mudaram? Tu é adepto do Facebook? Tu trabalha Instagram? Não, Twitter? Eu sou ruim nisso. Não posso fazer nada, né? Não vou... não tenho essa vocação para fazer essa parte de marketing próprio e tal. Aí eu conto com a sorte, de novo, né? Então, às vezes, Chapeuzinhos Coloridos, que é um livro infantil que eu fiz, ele passou de 100 mil exemplares. Que é incrível. É um número absurdo, mais que o Chalaça até. E foi adotado. Muitas escolas e tal. Não, foi adotado pelo governo, não? Foi, mas pouco, não é um número... Ou seja, foi 100 mil, mas isso muito do comércio mesmo. Acho que 80 mil desses 100... Incrível. Comércio, É um livro que deu certo, né? É tipo Ziraldo. Não, Ziraldo é muito mais que isso. Não, Ziraldo, é por aí. Menino Maluquinho passou de 3 mil. Não, mas esquece o Menino Maluquinho. Pensa no resto. Tá, não sei. O resto eu não sei. Mas é um número sensacional, né? E a sorte também, né? Que é sua suja, máquina suja? Que só eu vejo, você vê. Brás Cubas. E uma edição, a primeira edição. Tu vê. Tu não tem essa primeira edição, né? Não tenho. Então ia ser uma humilhação. Por que Memórias Póstumas de Brás Cubas é tão importante para ti? Porque é um livro que é meio um corruptor de menores, assim, né? Você lê o Brás Cubas, você dá uma crescida grande. Você tem, as pessoas falam uma coisa, mas pensam outra enquanto falam uma coisa. Você aprende um tanto da alma humana, né? Eu acho muito bom. Ou seja, e um humor bárbaro, né? Assim. O quanto que as pessoas são hipócritas, fingem. Também. Não só, mas também. O Memórias Póstumas seria o teu primeiro orgasmo fingido. Fingido, não. O primeiro orgasmo literário? Não, teve outros livros antes, mas esse é o maior e um orgasmo que se repete bem, porque aí você lê a segunda vez e acha melhor ainda que a primeira, lê a terceira e acha melhor que na segunda. Normalmente se começa uma história pelo começo, mas decidi começar pelo fim. Como eu ressuscitei para ser o autor destas memórias, eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor. Talvez o espectador se espante com a franqueza com que revelo minha mediocridade, mas saibam que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar das opiniões, a diferença de interesses, a luta das cobiças nos obrigam a esconder, disfarçar. Mas na morte, que diferença. Tu é um homem cheio de manias. Todos somos, né? Não, mas tu é um pouco mais, tu expressa elas. Tu de ser interrompido não é que tu tá escrevendo. Claro. Que tu escreve de manhã, é isso? Principalmente. Que horas você acorda para escrever? Umas 7 eu já... 7 horas, tu trabalha em casa, mas tu não tem que... Tu não é interrompido pelas atividades domésticas, agora tu tá com um filho pequeno. Muito, E aí tu não fica furioso? Nem um pouco. Aí uma tia vem e fala, papai, tranquilo, aí eu interrompo com gosto. Mas minha produção diminuiu muito. Antigamente eu produzia 10 mil toques por dia. Como eu faço muito roteiro, né? Eu tenho esse domínio, assim, faço 10 páginas por dia, dá 10 mil toques. Agora baixei para 4, 5. Mas com gosto, não é o cara
sabe, querendo vender seguro de saúde ligando, né? É um garoto lindo, que é meu filho e tal, tá. Yes. Sir, what if a writer is attempting to create a story where nothing much happens, where people don't change, they don't have any epiphanies, they struggle and are frustrated and nothing is resolved? More a reflection of the real world. The real world? Yes, sir. The real fucking world. First of all, you write a screenplay without conflict or crisis, you'll bore your audience to tears. Secondly, nothing happens in the world? Are you out of your fucking mind? People are murdered every day. There's genocide, war, corruption. Every fucking day, somewhere in the world, somebody sacrifices his life to save somebody else. Every fucking day, someone somewhere takes a conscious decision to destroy someone else. People find love. People lose it. For Christ's sake, a child watches a mother beaten to death on the steps of a church. Someone goes hungry. Somebody else betrays his best friend for a woman. If you can't find that stuff in life, then you, my friend, don't know crap about life. And why the fuck are you wasting my 2 precious hours with your movie? I don't have any use for it. I don't have any bloody use for it. Se tu tivesse que fazer o teu obituário, o que diria? Já que tu se acha uma pessoa muito simples. Ajuda os jornalistas. Pô, não acho mais atrapalho que ajuda. Ia escrever... José Roberto Oreiro nasceu em Santos, em 1963. Filho de uma astróloga e de um comerciante de pneus. Gostava de pão com manteiga e café puro de manhã. Escrevia das 7 às 11. Depois do almoço ficava sempre muito burro. Infelizmente é o horário que a gente está gravando. Depois das 4 da tarde se recuperava e voltava a escrever. À noite gostava de cinema ou televisão. Bonito! Sem muita emoção, né? Mas sim. Faltou um pouco de romance, sexo e aventura. Como foi essa fusão de uma astróloga com um comerciante de pneus? Como que eles se conheceram, seus pais? Vizinhos de frente, de casa. Um que é extremamente objetivo, comerciante de pneus, e a outra mística, astróloga. Como que eles conseguiram juntar essas obsessões? Brigando muito no começo, aí depois aceitando o outro, assim. E ficaram, até meu pai morrer, ficaram juntos, tá? A tua mãe chegou a fazer o teu mapa astral ou não? Milhares de vezes. E aí? Quem dizia? Todo ano eu ia morrer andando de moto, tá? Aí dos 18 aos 30, todo ano eu ia morrer andando de moto. Vamos puxar a alavanca juntos? Vamos lá, 1, 2. Essa girou. Ausência. O que tu sente falta, saudade na tua vida? Poxa, que difícil essa, hein? Máquina, não recomendo usar barba, que tu fica toda hora com a mão na boca. Tipo, a barba é uma chapinha do homem, né? Tu fica assim, ó, olha ele, entendeu? Em vez de se coçar o saco, coça-se a barba. A barba se torna um segundo saco, né? Se tu não tem um bom saco, tu já... Ok, eu vou voltar, Toreno. E aí, a gente tava numa frequência mais emocional, entendeu? Aí tu começou a falar de saco. Esse é do pai que morreu. Acho isso é triste, assim. Uma hora você queria contar um negócio, falar, o que eu fiz aqui, você tem um neto. E aí você não tem o cara para contar. Aí acho que Tu pensa em transformar teu pai em personagem? Deve ser um excelente personagem, né? E um personagem secundário, já que é um comerciante de pneus. Não, nunca pensei. Nem ninguém da família, assim. Porque qual a lábia do teu pai? Tu já viu teu pai vendendo pneu? Um cara bem-humorado. O que ele falava? Eu acho que muito... A verdade, esse pneu tá ruim. Não, esse aí dá pra recalchutar e tal. Ele não era esse vendedor sedutor que tenta maquiar e tal. Ele é muito sincero. Era um cara tranquilo, assim. Se perdia o cliente,
não se importava muito e tal. Acho que essa que é a memória que eu tenho. Que grande momento teve com teu pai? Poxa. Aquele que tá com a saudade infiltrada. Na despedida do Pelé, que ele me levou. Eu não gostava muito de futebol. Mas aí teve um jogo, um dia, ele falou, não, esse jogo você tem que ir. Tal. Aí a gente foi lá e meu pai é mineiro de fazenda, né? Não é nem de cidade, aquele cara durão, né? Mineiro sério. E aí lá ele chorou assim, eu vi meu pai chorar pela primeira vez. Aí essa imagem ficou assim, cara. Meu pai chorou porque esse cara vai parar de jogar futebol e tal. Tu foi no último jogo do Pelé pelo Santos? Eu lembro até que eu perguntei pra ele, mas por que ele vai parar? Ele é muito ruim? Não, ele é o melhor do mundo. E aí chorou e tal. Essa imagem é bacana. Que jogo era? Santos Ponte Preta. Aquele que o Pelé ajoelha, né, de frente para os 4 lados do campo e tal. E aí ele chorou e vários homens chorando, né, perto assim e tal. Na torcida do Santos, na torcida Quantos anos você de tinha? sócio. Ali tinha 9. Santos e Ponte Preta. A despedida do Pelé. A sua última participação num jogo oficial, dia 2 de outubro de 1974. Ao seu agradecimento, de joelhos, ele se dirige a todo o público. Cometeu toque propositadamente. Ajoelhou-se, agradeceu a plateia. Sem a camisa, Pelé vai até o lado das numeradas do estádio da Vila do À primeira vista, algo pode ser uma cidade, um objeto, uma pessoa, alguém que se apaixonou pela primeira vista, um livro, um filme. A Rita. Rita Cadillac? Não, a Rita eu nunca vi ao vivo, a Cadillac. Ou quando, a Rita é minha mulher. E filho, eu acho que filho, quando você vê a primeira vez, é um negócio louco, assim. Eu lembro que eu estava gravando, eu estava filmando, né, o parto. E aí, quando saiu aquele, né, você escuta no vídeo um som doido, assim, uma coisa gutural e tal. É uma emoção espetacular, né? Porque é uma coisa muito animal também, né? Nasceu um bicho, assim, e de certa forma você fez o bicho e tal. Acho que ali é um amor à primeira vista, uma emoção, assim. Tu parou de filmar só para olhar aquilo com teus próprios olhos? Eu parei porque eu sou profissional, eu fiz cinema, eu continuei aquilo ali. Continuei focando, mas tem esse som horrível que ficou lá no filme, assim. Sabe? Sustos, né? Como se fosse um homem roncando, se afogando no próprio ronco. Ou como se fosse um som, porque não é uma coisa muito verbalizável, né? É um sentimento tão primitivo e profundo que não dá pra falar muito, não é uma palavra, né? É meio que um gemido mesmo que você solta naquela hora. Não é um poxa, um aica. E com a Rita? Por que foi a primeira vista? Porque eu vi assim, a primeira vez que eu vi ao vivo, eu falei, nossa, que mulher bonita. Onde tu encontrou ela? A gente marcou uma conversa assim num bar e tal. E aí deu um interesse assim, ela ri bastante, é bonita. Aí teve um grande interesse à primeira vista. Tu nunca foi travado com mulher? Não, foi. Não sou muito bom nisso, não. Não? Não. Tu espera ser atingido? Geralmente a minha tática tu faz o retraído. A minha tática. Se faz de conta que não está entendendo. Exatamente. Tu é estuprado, na Deu verdade. Certo. Não chega tanto, né? Mas é a tática do tímido, né? Você fica ali, esconde, torce muito para que a moça dê algum cutucão tão forte que fala, então eu posso atacar, não vai ter perigo de não dar certo. Tu gosta de ter certeza antes de entrar em cena. Acho que sim. No pré-primário, quando eu ainda era um cara tirado,
a Elisete, uma japonesa bonita que estava na minha mesa. Logo, nos primeiros dias de aula, eu pedi ela em namoro. E ela riu muito. Acho que daí em diante eu fiquei com um trauma e nunca mais... E tu não namorou a japonesinha? Não. Ela gostava de um outro japonês. E ela ficou rindo? Ela riu muito. E eu fui para a diretoria porque eu bati no japonês, no garoto de quem ela gostava. Tal. Eu não sabia perder. Ah, tu não sabe perder? Aprendi. Hoje eu sou ótimo em perder. Mas ali no pré-primário, não. Tu vai conduzir um programa no Sesc. Eu dirigi, tu vai dirigir um programa no Sesc. Uhum. Tu acha que o silêncio é o melhor entrevistador? Ele é um bom entrevistador, porque aí o entrevistado sente uma necessidade de completar, de preencher aquele silêncio e falar um pouquinho mais. Olha, eu te recomendo melhores entrevistas, porque como eu falo, né? O que é a máquina? Contagem regressiva, terminou. Acabou. 26. Agora você pode dar até o seu recado final, a máquina vai se desligar. O meu recado final... Bom, vou falar uma coisa então muito importante, uma coisa que é fundamental, né? 14 segundos. Eu acho que todo mundo tem que ter noção disso. 12 segundos. É, na verdade, o segredo da vida, né? O segredo da felicidade mesmo, né? 5 segundos. E 4, isso, 3, obviamente, 2, é o fato acabou. de que